Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência nos vídeos sobre custeio variável. Pessoal, aqui então a tendência é que a gente dê sequência no que a gente já tem visto sobre custeio variável. Se vocês tiverem dúvida no que a gente tem falado e tratado, novamente dou destaque. Deem uma pulada nos vídeos que a gente já tem falado sobre métodos de custeio, terminologias, inclusive no vídeo anterior de custeio variável, que tem muitas explicações importantes do que a gente vai ver daqui para frente, ok? Pessoal, então, do que a gente viu anteriormente, que era margem de contribuição, a importância de tratar esses aspectos gerenciais do custeio variável, vamos dar sequência, porque tem alguns elementos que vão ser muito importantes e eu aconselho vocês a darem esse pulo do gato comigo, porque custeio variável ele tem vários aspectos muito interessantes. O principal deles, que a gente mencionou anteriormente, é justamente aquela cobertura que ele faz do custeio por absorção, e é uma fragilidade do método de custeio por absorção, já que ele é um método muito amplo, ele é um método geral para todo tipo de contabilidade. O método de custeio por absorção, como a gente já mencionou, ele é um método aceito mundialmente. Não importa se você está no Brasil ou na Nova Zelândia, os métodos de análise dos balanço patrimonial, fluxo de caixa e demonstrativo de resultados, eles obedecem os mesmos princípios. Então, ele é muito genérico. No caso do custeio variável, ele já é muito específico. A tendência, então, é que ele venha fazer uma observação bem detalhada de cada um dos negócios. Aqui, então, pessoal, voltando nesse ponto, aquele problema de subjetividade no rateio que o custeio para absorção tinha, as chances de causar uma certa distorção no custo do produto e umas tomadas de decisões levemente equivocadas, para não dizer errôneas, o método de custeio variável ele vai tentar fazer essa cobertura. Então, o que a gente precisa entender e dar destaque daqui para frente é que quando a gente fala do custeio variável, o destaque que a gente tem que dar é o seguinte: esse método, então, ele vai apropriar os custos variáveis e somente esses. Então, quando a gente fizer lá o nosso CMV, a gente está apropriando somente custos variáveis. E é isso que é muito importante, que a gente precisa ver para esse vídeo. Opa, custos variáveis. Né? Português é bom e a gente gosta. Então, nesse caso, não, não se inclui custos fixos, como a gente já mencionou, nem despesas. Aqui, despesas de qualquer natureza, seja fixo ou variável. Então, no CMV, somente custos variáveis, nem despesas variáveis. Como a gente mencionou, custos variáveis e despesas variáveis, eles são muito utilizados quando a gente faz o cálculo de margem de contribuição. Lembra? A gente colocou aqui, ó, custo e despesa variável. Só que no cálculo do CMV, somente custos variáveis. Então, os custos fixos eles são lançados totalmente no resultado do período. Percebam aqui, ó, esse diagrama. Esse diagrama é um ótimo exemplo. Então, quando a gente fala sobre gastos que possuem natureza de custos, seja fixo ou variável, o que for variável no método de custeio, quando a gente fizer o nosso CMV, primeiro a gente aloca por produto. Esses valores, então, eles assumem os seus valores no estoque, eles vão se converter em CMV ou CPV a partir do momento onde eles forem vendidos. Então, nesse caso, eles somente assumem seus valores quando eles forem vendidos. Isso é um ponto muito importante, prestem atenção. Por quê? Os custos fixos, eles vão ser alocados como se fosse uma despesa, mas eles vão direto para resultados. Da mesma maneira que despesas de natureza variável ou fixa também vão direto para resultado. Então, eles não assumem os valores no estoque, como era o que acontecia no método de custeio por absorção. No método de custeio por absorção, a gente fazia, por exemplo, lá a gente tinha alguns custos indiretos. Aqueles custos indiretos, a gente buscava um critério de rateio
Desse critério de rateio, a gente deslocava para cada um dos produtos, depois eles iam para estoque. A partir do momento que eles eram vendidos, eles viravam um custo de mercadoria vendida. Nesse caso, os custos fixos, a gente não faz o menor interesse em saber qual é o critério de rateio, porque ele é justamente um dos problemas do método por absorção, justamente achar esse critério de rateio. A gente não se preocupa nem um pouco em fazer critério de rateio para evitar esses tipos de problema, então já manda todos os tipos de problemas com rateio para resultado e evita entrar em conflito. Então, nesse caso, o cálculo da margem de contribuição vai considerar custos e despesas variáveis, mas quando a gente falar sobre o CPV, apenas os custos variáveis. Isso aqui pode confundir, pessoal, mas se vocês memorizarem ou tiverem consciência sobre a importância do que a gente está fazendo com o método de custeio variável, isso aqui é muito claro. A margem de contribuição, você está buscando uma visão completamente gerencial, está querendo dar uma importância para entender melhor sobre determinado produto, então você está descontando tudo o que for específico a ele, custos e despesas. Quando você está fazendo, então, um demonstrativo, você tem um interesse, então, de achar o teu resultado, o teu lucro no final do período, então aqui você vai ser bem mais detalhista, aqui você retira somente do produto o que for custo. O restante você vai o restante, então, você faz um cálculo separado, joga direto no resultado e depois acha o resultado final, o teu lucro líquido. Vamos fazer um exercício para deixar isso aqui mais claro, pessoal. Pensem comigo o seguinte. Nesse exemplo 2, o exercício fala o seguinte. Determinada empresa, então, que fazia roupas ou mexia com algum tipo de produto com couro, produziu, então, 1.000 unidades desse determinado produto, vendeu 800 unidades. Então a gente tem alguns elementos que fazem composição. Então a gente tem o couro com R$ 15 a unidade, mão de obra de R$ 40 a unidade, custos indiretos de R$ 1.000, despesas administrativas de 1.500 e preço de venda de R$ 90. Então aqui o nosso primeiro passo é justamente achar quais são os valores, a natureza de cada um desses gastos. Então, couro e mão de obra, esses dois valores, então a gente está falando de custos variáveis. Afinal de contas, quando mais a gente vende, mais a gente tem gasto com relação a esses dois itens. O principal elemento que dá a noção disso é porque a gente está falando, então, que ele é um valor unitário. Ele sempre vai aumentar com a quantidade vendida ou fabricada. Então, custos indiretos e despesas administrativas, ele já tem uma cara que são valores fixos. Então, nesse caso, custos indiretos, eles são custos fixos, é um custo porque o próprio nome diz, e ele é fixo. Já despesas administrativas, então o próprio nome diz que é uma despesa, só que ele tem cara de ser fixo, porque ele não varia de acordo com a quantidade vendida. E a gente tem o preço de venda, que não tem nada a ver com relação a esses gastos de custos ou despesas. Para isso, então, pessoal, se a gente tivesse que fazer análise do nosso CMV, salvo engano, é o nosso CMV que a gente está fazendo nessa primeira etapa. Então, para a gente chegar no nosso resultado, a gente precisa então fazer uma classificação dos nossos gastos. A quantidade de couro, então, a gente vai pegar. Quanto é que era? Era no valor de R$ 15 a unidade, multiplicado por 1.000 unidades produzidas, então, 15.000. Mão de obra, então, era no valor de R$ 40 a unidade, multiplicado por 1.000 peças produzidas, então, 40 vezes 1.000, eu tenho o valor de 40.000. Então, meus custos totais de fabricação desses elementos, no valor de 55.000. Agora, se eu peço para vocês desenvolverem o demonstrativo de resultados, aqui em cima a gente fez com base no que foi produzido. Então, análise dos meus custos totais
eu faço com base na minha produção. Se eu estou querendo saber, então, realizar um demonstrativo de resultados, eu vou analisar somente o que for vendido no meu CMV, nessa parte aqui, nessa etapa do meu CPV, no caso, né? Então, receita de vendas é tudo que eu vendi. Então, se o meu preço era de 90 e eu vendi provavelmente 800, eu vou ter, então, 72 mil. CPV, então, aqui, pessoal, quantidade que eu vendi. Então, o meu custo era de R$ 15 a unidade com couro. Então, 15 vezes 800 peças. 15 vezes 800 peças vendidas. Opa, era no elemento aqui abaixo. Deixa eu só colocar, porque senão vai confundir. Então, 15 vezes 800, 12 mil. Mão de obra, mesma coisa. A mão de obra era de R$ 40 a unidade. Por 800 peças vendidas, eu tenho 32 mil. Então, nesse caso, somatório de 12 mais 32, CPV de 44 mil. Isso, então, descontando da minha receita. 72 menos 44, eu tenho uma receita bruta de R$ 28 mil. Aqui, então, pessoal, eu jogo tudo o que eu gastei para minha produção naquele período. Por isso, pessoal, percebam aqui o pulo do gato. Então, aqui no exercício, eu não estou considerando somente os meus custos indiretos e as minhas despesas administrativas. Não é somente o que eu vendi, é tudo. Então, os meus custos indiretos, no valor de 1.000, eu estou pagando tudo nesse período, e despesas administrativas eu também estou pagando tudo, esses 1.500. Não importa se vai ficar para o próximo mês, para o próximo ano, tanto faz. Eu estou considerando isso agora, porque a minha análise ela é gerencial para esse momento. Eu quero saber com base na minha produção no período atual. Não importa se isso vai incorrer para daqui 6 meses ou 1 ano. Então, descontando esses dois valores do meu resultado bruto, eu tenho meu lucro líquido de 25.500. Então, nesse caso, eu já sei que no meu demonstrativo eu tenho um resultado final de 25.500. Pessoal, para esse exercício, então, o que é importante é vocês terem uma noção da diferença. Quando é que eu uso o valor da minha produção, quando é que eu uso o valor das minhas vendas. No caso da venda, é quando eu estou querendo de fato saber custo de produtos vendidos. Para mim faz todo sentido analisar somente o que foi vendido. Mesmo que depois, no nosso demonstrativo aqui, quando eu jogo os meus custos fixos e as minhas despesas fixas, eu tenho que considerar os valores completos, independentes se ele tem um vínculo com o que foi vendido, sim ou não. Então, esta é a diferença para esse exercício, tá, pessoal? Então, pessoal, aqui eu dou destaque para esse elemento, para esse gráfico, para essas explicações, porque é muito importante a gente saber sobre isso. E, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, viram o vídeo anterior, ainda estão com dúvida, deixem comentários, perguntem, é super importante. Se a gente seguir para frente com esse conteúdo e vocês ainda estão com dúvidas em coisas do primeiro vídeo, a tendência é que só piore. Então, pessoal, perguntem, é muito importante a participação de vocês, certo? Pessoal, então, a princípio, para esse conteúdo, esse vídeo fica por aqui. A gente ainda tem mais um vídeo para falar sobre custeio variável, mas a princípio eu estou destacando em etapas e eu acho que é importante para, caso vocês tenham alguma dúvida em algo em específico, vocês podem pular diretamente para esse vídeo, ok? Pessoal, então, mais um vídeo na sequência. Se vocês tiverem dúvida, comentem, deixem as suas dúvidas aqui. Caso contrário, então, vejo vocês no próximo vídeo, ok? Um abraço, pessoal. Até daqui a pouco.